Bom, vamos lá, gente. Começando aqui em hora britânica, alemã ou japonesa, pontualmente às 10 horas do Brasil. Agradecer a todos os colegas, né, que estão participando desse novo webinar. Lembrando as regras que a gente tem pedido aqui, a gentileza de manterem o som desativado. Nosso colega Damaso está até sugerindo quem puder usar fone de ouvido dedicado ajuda para diminuir microfonia. Embaixo da tela, quem ainda não participou, tem um botão chamado bate-papo, na qual pode escrever observações ou comentários, né, que na sequência da exposição a gente abre aqui ao debate. A gente vai fazer aqui uma pequena... e também relembrando, né, quem não tiver inscrito ou no projeto ou no webinar, na nossa página, né, do Governança 4.0, pode-se fazer a inscrição, né, para receber os nossos comunicados. Aliás, aproveito também para a gente divulgar que a gente tem uma biblioteca virtual que está tanto aberto para consulta, já temos mais de 500 documentos ou links, né, em torno do tema da governança, né, da era digital disponíveis, como quem tiver trabalhos, quem tiver sugestões, dicas, estudos, possam nos enviar, que lá acrescentaremos, né? As apresentações que estão sendo feitas aqui também estão disponíveis em nossa biblioteca. E, além disso, no canal do YouTube, né, do IDP, constam os vídeos completos, aliás, tão completos que tem até as introduções e os finais, antes que a gente ainda deu tempo de editar, de todas as apresentações. Estou fazendo aqui a abertura, o ministro Gilmar Mendes daqui a pouco vai se juntar aqui no grupo, e eu me permitiria, para levantar a bola da professora Cristina Bichara, que vai apresentar hoje para a gente sobre inteligência artificial, eu vou passar aqui um vídeo que dá para motivar um pouco os nossos debates. Deixa eu ver aqui se compartilha a tela aqui com vocês. Vai ser rápido. Bom, naturalmente,
O grupo aqui não é um grupo, né, de empresa. O vídeo, aliás, é da Deloitte, a gente tem que dar aqui os direitos autorais. Nosso grupo não é um grupo que está pensando em empresas, mas em sim na governança, né, de como mudar leis e instituições. E muito dessa transformação passa pela inteligência artificial. E hoje aqui a gente vai poder ouvir a professora Cristina Bichara, que é, né, da Unirio com PhD em Stanford. Cristina, com você aí a exposição, e você pode compartilhar aí na tela também. Estão vendo aí? Estão me ouvindo também? Beleza. Bom, primeiramente, obrigada, professor Zé Roberto, pelo convite, para eu poder compartilhar um pouco da minha experiência, expectativas e inquietações sobre a área de inteligência artificial. Eu acho que, como o vídeo mostra, é uma área que está transformando a nossa sociedade, a gente tem que ter uma certa preocupação de para onde é que isso aí está indo. E eu sou engenheira pelo FRJ, fiz doutorado em Stanford na área de inteligência artificial, em 1992, trabalho desde então na área, eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu fundei e coordenei um laboratório em inteligência artificial que desenvolvia pesquisa e produtos, né, que eram soluções para a indústria de petróleo, e isso permitiu que eu tivesse um olhar mais crítico sobre essas tecnologias que a gente desenvolve, como é que ela impacta o dia a dia e o que isso aqui abre. Então, o intuito da minha apresentação é escolher um pedacinho da área, que o negócio é muito amplo, para fomentar uma discussão, né? Então, eu estou esperando. E essa discussão, na verdade, ela vem muito baseada no que a gente está lendo no dia a dia. A inteligência artificial já está aqui, né? Então, eu fiquei gratamente surpresa quando eu li essa notícia em novembro passado, né, novembro de 2018, que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele julgou com clique de computador 280 processos, né? Então, isso assim, aquela promessa da agilidade. E isso foi possível pelo uso de inteligência artificial. É claro que eram processos de uma complexidade reduzida, mas já é um início, já é uma promessa. E o que esse sistema inteligente, na verdade, fez e faz, né? Ele consegue agrupar processos que sejam similares. Esses processos similares, então, de uma certa forma, entende o legalês, que é tão difícil para um ser humano, né? Acho que muitos aqui entendem, mas eu que não sou da área, eu acho sempre difícil entender o que se passa. E, a partir dessas demandas repetidas, sugerir um veredito, sugerir uma sentença que pode ser ajustada. Então, isso aqui é um uso clássico de inteligência artificial, onde você aprende com essa experiência que você tem na sua base histórica, e aí você consegue reproduzir. O outro uso de inteligência artificial corrente é o uso no reconhecimento de voz. Então, toda a transcrição pode ser feita automaticamente usando esses sistemas, tem uma microfonia por aí, usando esses sistemas inteligentes. Isso, no Brasil, a gente vê assim, disso em 2018, mas isso, nessa parte do uso da inteligência artificial na área legal, ela já é mais antiga, e eu gosto muito desse sistema, o sistema Voz, que ele foi desenvolvido em 2015 pela Universidade de Toronto, em parceria com a IBM Watson, isso é fruto de uma competição que a IBM criou, em que o que ele faz é entender esse legalês e conseguir fazer, em diferentes cenários, a busca por processos semelhantes. Num país, no caso dos Estados Unidos, né, que é baseado em jurisprudência, isso aí foi um grande tchan. Tanto foi que gerou uma spin-off. Hoje, o Raw já é uma empresa
E os grandes escritórios de advocacia americanos já usam, compraram, já usam, e faz um diferencial específico pela rapidez e agilidade com que eles conseguem encontrar as coisas. Então, saindo da área do legalês, né, o que a gente tem? A IA já está nas nossas vidas. Quem não usa o assistente pessoal do seu celular? O meu é o iPhone, eu vivo falando com a Siri, e de repente eu até me acho meio esquisito que eu fico falando com o computador. Ou o Spotify, que é outra coisa muito interessante, que ele aprende o meu gosto musical conforme eu vou utilizando e sugere músicas e músicos que eu não conhecia, mas que tem uma grande chance de eu gostar. Isso é inteligência artificial. Ou um dos mais antigos é a análise de crédito, dos cartões de crédito, que verifica, aprende o meu padrão de consumo e toda vez que eu faço algo fora do meu padrão, apita. Então, tem muitos exemplos em diversas áreas mostrando que a IA já está aqui, né? E o que é essa inteligência artificial? A gente pode enxergar a inteligência artificial como uma ciência que estuda a inteligência, que tenta explicar a própria inteligência humana, mas também como um ramo da engenharia, que eu acho que é uma maneira mais prática de se olhar, como essa engenharia de construir artefatos que apresentam processos e comportamentos semelhantes da inteligência humana, como raciocínio lógico, aprender com experiência, se comunicar, né? Conseguir explicar. E, assim, tem um pedacinho que é você ter consciência do que faz. Eu acho que o computador ainda está longe de fazer isso, mas isso é papo para uma outra discussão. A inteligência artificial é vasta, né? Então, muitas vezes a gente usa essa terminologia de maneira sinônima, mas não é. Então, você tem, assim, a inteligência artificial com seus modelos lógicos, com teorias, modelos baseados em teoria dos jogos, de comportamento, ou teoria de decisão. E também temos que é aprendizado de máquina, que eu não preciso explicar para o computador como ele deve raciocinar, ele vai inferir da experiência. Tem uma sub-área dentro do aprendizado de máquina, que são as redes neurais, em que confere que este aprendizado só é válido se ele for baseado numa arquitetura semelhante à arquitetura humana, redes de neurônios. Ele tem que aproximar a nossa arquitetura cerebral. E, mais especificamente, as redes de aprendizado profundo, que, na verdade, eles fomentaram esse grande boom atual dos carros autônomos, do reconhecimento de imagem maravilhoso, que é uma parte especial das redes neurais, né? Acho que o ministro chegou, talvez ele queira falar alguma coisa antes de eu continuar. Que honra tê-lo na minha apresentação. Por favor, já tenho olhado, mas parabéns, hein, pelo trabalho. Vamos aí ouvi-la. Então, tá bom, deixa eu continuar. Então, como eu falei, essas redes neurais, eles tentam imitar a arquitetura cerebral em termos de neurônios e sinapses que, dado um estímulo, eles vão propagar esse estímulo ou não até você reconhecer um determinado padrão. Então, uma rede neural artificial, ela é composta de um conjunto de neurônios ou de nós de entrada que recebem estímulos esses que podem vir de sensores, de valores de parâmetro, de pixel de um computador, de uma imagem. Então, esse estímulo ele vai ser propagado para tentar ver se ele baixa algum determinado padrão. Mas como é que isso é aprendido? Também imitando como nós aprendemos desde criança. Então, eu tenho um sobrinho neto que está com 1 ano e pouquinho. Como é que ele aprende? A gente fica que nem bobo, falando mamãe, ou então quando passa um cachorro, a gente fala cachorro. Então, ele associa aquela imagem ao som de cachorro. E toda vez que ele acerta, a gente bate palma, dá um docinho para ele, a gente dá uma recompensa. Então, o que a gente está fazendo? A gente está dando à criança um conjunto de exemplos bem-sucedidos e mal-sucedidos que ela vai ajustando e, com isso, ela vai treinando as suas sinapses para, dado um determinado padrão, poder reconhecer, né? Então,
trazendo para a área computacional, eu posso enxergar uma rede neural como um modelo matemático, complicado, mas que ele pega um estímulo de entrada, então tem esses nós, esses aqui, X, né, X1, X2, ele pega esse estímulo e, de uma certa maneira, ele vai transformar esse estímulo até a minha saída. Cada neurônio, então, estou botando um neurônio de transformação aqui, o A4, por exemplo, ele tem que combinar os estímulos da camada anterior, então faz como se fosse uma média ponderada dos estímulos, ponderada pelo quê? Por esse peso, por esse W, que diz o quão importante o neurônio anterior é para a propagação desse estímulo. E faz isso e sai propagando. Qual é o grande tchan de uma rede neural? É aprender qual é o valor desse W, qual é o valor desses pesos, o quanto um determinado nó vai influenciar na propagação dos outros. Então, isso aqui, aí você tem diversas técnicas computacionais de como você vai resolver esse conjunto de equações indeterminadas, porque você tem mais variáveis do que equações para poder resolver. Então, eu queria mostrar aqui a dependência dos exemplos que eu dou. Quanto menos exemplo eu der, eu até consigo acertar, mas certamente vai ficar muito restrito. Então, eu tenho que dar muitos exemplos para que esse meu modelo neural ele consiga generalizar e funcionar de uma determinada maneira. Isso é facilitado, esse boom, porque nós, além de termos melhorado o poder computacional, nós estamos o tempo todo ajudando nessa rotulação, nessa classificação, nessa alimentação de exemplos. Por exemplo, todo mundo aqui deve usar o Facebook. Então, quando você dá um upload de uma foto, ele pergunta assim, esse aqui é a fulaninho? E a gente fala, ou não é, conserta. Ele pergunta, quem é esse cicraninho aqui que eu não reconheci? A gente diz o nome. Nós estamos ensinando o computador, dando mais exemplos para ele possa melhorar o seu processo de reconhecimento. O Deepface, que é a rede neural profunda do Facebook, ele tem uma acurácia melhor do que a humana. Então, isso aqui é até assustador, como é que isso pode ser usado, né? Mas o que eu acho é que a inteligência artificial ela está aí para nos ajudar a acumular conhecimento, a, de uma certa forma, padronizar, tirar a dependência de que quem sabe isso é a Cristina. Não, eu posso distribuir esse conhecimento, dar uma abrangência no uso, mais agilidade, rapidez, e eliminar vieses de análise que nós humanos temos, né, natural, a maneira como cada um enxerga. Mas será? Será que a gente não está, na verdade, consolidando preconceitos? Será que a gente não está perpetuando o viés que existe nos dados, espalhando esses erros e mais dando uma confiabilidade a eles, porque vem de inteligência artificial? O que será que a gente deveria estar preocupado, né? Então, por exemplo, eu gosto muito desses exemplos aqui para a gente poder discutir um pouco. Então, esse é um exemplo bobinho de um concurso de beleza, né, o Beauty AI 2017, já tem o 2018, e que é muito interessante porque a promessa é assim, eu estou fazendo um concurso de beleza que vai tirar com aquela história do apadrinhamento e vai aumentar a abrangência. Então, 100 países participaram, 6.000 candidatos, e era beleza nua e crua. Você tinha que mandar uma foto, não vou fazer aqui para não ficar perto, mas você tinha que prender o cabelo, tirar óculos, tirar tudo, mandar uma foto sem maquiagem, e para você ser analisado, né? O que aconteceu? Os 44 ganhadores são uma negra. Por que isso? Porque esse sistema, na verdade, os juízes eram juízes computacionais, um que estava preocupado com ver se tinha simetria, se tinha imperfeição na sua pele, e o outro preocupado com o quão próximo você está aos modelos de beleza. Os modelos de beleza vinham de onde? Da base de dados de Hollywood. A base de dados de Hollywood, em sua grande maioria, brancos, ocidentais, né? E o que aconteceu? Esse sistema só perpetuou um preconceito, talvez, que já existisse na sociedade, mas que a gente agora não quer perpetuar, mas a gente estava perpetuando, então foi muito interessante.
Um outro exemplo, esse aqui mais sério, eu acho que nós podemos viver sem um concurso de beleza, mas essa parte criminal é séria, né? Então, o Criminal AI foi um sistema desenvolvido na Austrália que pegava a base histórica de criminosos e, a partir dessa base histórica, via também os históricos de condenações e via os detalhes e criava o perfil do criminoso no intuito de tentar prevenir, né? Então, uma coisa meio Minority Report, aquele filme do Tom Cruise, que, na verdade, você prende o camarada antes dele cometer o crime, que não prendia, mas ficava observando. Esse projeto foi abandonado. Mas qual foi o problema disso? É que os crimes, na verdade, a base não tinha o retrato do que era considerado crime agora. Então, se a gente vamos pensar que até os anos 60, ser gay era um crime. Está lá na base. Até recentemente, né, a violência doméstica não era considerada assim, que deveria ser relatada. A briga de marido e mulher é um roxinho, o que tem? Até, né, quantas pessoas não foram absolvidas por ter matado a mulher? Não, ela merece. E isso era aceito, de uma certa forma aceito. Então, será que a gente tem na base os crimes, né, do colarinho branco, ou crimes financeiros? Então, o que chama atenção é que, apesar de nós termos um potencial tecnológico muito bom para aprender, a gente tem que ter um cuidado sobre o que a gente está aprendendo, né? Um exemplo não tão grave, mas que repercutiu, foi recentemente, ano passado, a Amazon abriu um recrutamento e, novamente, no intuito de assim, não, a gente quer ser abrangente, estamos recebendo currículos de todas as partes, a gente quer abraçar e descobrir o potencial, né, de grandes programadores e analistas para fazer parte do nosso grupo. Legal, sem imparcialidade, né, e com muita abrangência. Resultado: as mulheres foram completamente anuladas de novo, né? Por que isso? Porque não tinha, essa cultura da presença feminina na área de engenharia, de computação, ela vem crescendo, mas a gente não tem um histórico. Então, isso aqui foi bom até para chamar a atenção da Amazon como desbalanceado estavam a sua base de funcionários. Por último, eu gosto disso aqui, então, até agora eu falei do problema de você aprender com uma base passada, histórica, que tem problema. Então, uma maneira de você lidar com isso é você continuamente aprendendo. Não, eu quero aprender no hoje e agora, né? Então, isso aqui é a TAI, né? Um chatbot da Microsoft, que foi um escândalo em 2016, mas continua na moda, em todas as palestras a gente fala sobre isso, que ele gerava, colocava na rede um chatbot com a personalidade de um adolescente. E com a interação no Twitter com outras pessoas, a pessoa ia entendendo de futebol, ia entendendo dos gostos, né? Qual não foi a surpresa? A menina começou boa, adorando o ser humano, e em menos de 24 horas, porque IA aprende rápido, se tornou racista, nazista, machista. Então, ela falou exatamente essas eu botei assim, exemplos de posts da TAI que fizeram com que a Microsoft tirasse rapidamente, tivesse que se desculpar. Qual foi a ingenuidade? A ingenuidade é que nem uma criança que aprende na rua. Você não tem aquela camada ética do que é certo e o que é errado. Você tem que saber com quem que você está aprendendo. Então, isso aqui chama também a atenção da preocupação que a gente tem que ter sobre isso. Mas, voltando ao nosso problema, isso não quer dizer que a gente não tem que usar o IA, né? Vamos botar aqui, atualmente nós temos um estoque de processos que levaria 2 anos e meio para serem extintos, se todo mundo parasse de trabalhar, só ficasse com a mesma equipe, só trabalhando em cima disso. Talvez IA ajude, a gente só tem que acertar a mão. Sem falar em saúde, educação, combate à corrupção, acesso à informação, produtividade na indústria, que foi a minha grande experiência. Então, eu acho que a gente só tem que estar atento, né? Mas a IA está aqui, né? Então, a minha visão é que a gente tem que ter uma visão cautelosa para a gente
de uma certa forma, prestar atenção nos dados que nós estamos alimentando para que a máquina aprenda. Quão representativo isso é? Quão temporal, quão atual isso representa? A gente muda. Será que esses dados eles ainda estão valendo? Eu ainda quero reforçar. Todos temos preconceitos e a sociedade sempre terá. Mas será que ainda são aceitáveis aqueles que têm na nossa base? Outras questões éticas que eu não toquei aqui têm a ver com a responsabilização da ação da IA e que chama atenção sobre autonomia. Até quanto a gente quer dar autonomia a esses sistemas ditos inteligentes? Porque até agora, todos os exemplos que eu coloquei, de uma certa forma, você podia assim, avaliar e falar, opa, não está dando, não, vamos, aqui não vai parar. O exemplo inicial que eu dei do TJ de Minas Gerais, a resposta foi apresentada ao juiz e o juiz teve a chance de uma certa forma de ajustar. Então, eu tenho sempre medo da burrice ativa, então é melhor a gente pensar um pouco quanto autonomia a gente vai dar aos sistemas. E eu termino dizendo que o grande desafio é a gente permitir que todos esses sistemas sejam auditáveis, isto é, todas as respostas da inteligência artificial, elas têm que ser passíveis de serem questionadas. Então, nesse intuito, o GDPR, né, que é o marco regulatório europeu, né, da proteção aos dados, é uma coisa geral que afeta, sim, que foi seguida por mais de 120 países, o Brasil incluindo. Nós temos o nosso marco regulatório, que foi aprovado no ano passado, que as pessoas ainda estão um pouco tontas do como é que eu faço para abrir essa caixa preta. Então, a DARPA e vários outros órgãos têm investido em sistemas que a gente chama de SHAI, Explainable AI, sistemas que sejam capazes de explicar o que está acontecendo, para saber se a gente aceita. Bom, era isso que eu queria dizer, eu espero que isso fomente um pouco das nossas reflexões. Obrigada. Obrigado, Cristina. Eu vou passar imediatamente ao ministro Gilmar, que estava acompanhando, mas não tinha dado tempo de falar inicialmente para fazer suas ponderações. Acho que já tem bastante, Cristina colocou aqui, né, bastante provocações, ministro. Com certeza. Obrigado, professora, pela exposição. Acho que nós temos aí uma série de curiosidades em torno disso, e inclusive no que diz respeito ao judiciário. Todos esses procedimentos que se repetem, ou a possibilidade de decisões para esses chamados processos de massa, não é? O Brasil certamente vive a pensar numa racionalização em que a IA pudesse nos ajudar. Nós temos em tramitação no Brasil alguma coisa próxima a 100 milhões de processos, dos quais o Zé sabe, 30% mais ou menos de execução fiscal. Portanto, é um modelo de processo muito singelo e em que o Estado cobra seus créditos. Então, até se diz que isso deveria ser desjudicializado. Nós temos os juizados especiais e também os juizados especiais federais, que especialmente estes lidam com pleitos muito repetitivos. O pedido de loas, o pedido de uma dada complementação de aposentadoria. Então, tudo isso me parece que pode ser objeto de uma racionalização que contasse com a utilização da IA. Bom, ministro, eu acho que o senhor colocou um ponto muito claro, um ponto muito bom, que tem a ver com a complexidade dos casos, né? A complexidade das respostas, né? Ou dos problemas. Então, quando você diz que 30%, 100 milhões, eu fiquei impressionada, né? Eu não esperava um número tão grande assim de atraso. Mas você diz que 30% de execução fiscal e que o processo é um processo simples,
Isso é claro que a IA pode ajudar, principalmente porque eu entendo que num processo simples você deve ter muita coisa repetida e muitos casos muito parecidos. Então, eu vejo com bons olhos o intuito da Justiça, do Tribunal de Justiça, de começar a introduzir a inteligência artificial. Então, a maneira como ela é feita, que essa é uma coisa interessante, é que o texto, que vocês falam outra língua nesse legalês, é muito difícil, né? Ele é traduzido como se fosse um conjunto de termos-chave. Então, o que a inteligência artificial faz é achar assim, o que eu tenho que prestar atenção neste documento? E isso facilita você encontrar coisas que sejam semelhantes ou coisas que sejam iguais. No caso do TJ de Minas Gerais, eles, na verdade, fizeram uma coisa mais simples, assim, olha, só vou olhar processo igual. Mas a gente pode até olhar processos parecidos, que mudou uma coisinha ou outra. A IA já está pronta para isso. Qual é o problema? Aí é um problema legal, né? O quanto as pessoas vão ficar satisfeitas ou vão aceitar um veredito computacional, né? O quanto que a gente abre sem que eu tenha uma lei que suporte, quanto é que a gente abre de vulnerabilidade para o próprio sistema de ter assim, mais reclamações quando o indivíduo for lesado? Quando for lesado o governo, vai ficar todo mundo feliz. Ah, não, tudo bem, aceitou e tal, né? Mas quando for lesado o indivíduo, eu acho que o volume vai ser muito grande, porque a gente ainda não tem, primeiro, não tem uma validação da sociedade e do próprio sistema, né, quanto à capacidade da tecnologia, e a gente precisa que isso seja aceito, né? Então, eu acho que a gente precisa de mais exemplos disso. Então, eu fico impressionada com... meu filho está fazendo direito, mas como a vida dele vai ser diferente, provavelmente, que a sua, em termos de recursos, mas também em termos de importância, né? Então, por favor. Uma outra questão que eu acho que é muito sensível e que se tem falado muito no IA é a pesquisa para precedentes, porque, de fato, saber qual é, de fato, a jurisprudência desta turma, ou deste colegiado, ou deste tribunal, uma vez que, às vezes, nós temos uma referência, vamos chamar assim, crucial, mas temos também o que nós chamamos de distinguishing, né? Então, confiar na IA para a aplicação correta do direito levaria a essas perguntas, né? Eu acho que isso, em particular, o uso da IA para ajudar, né, achar casos semelhantes, ajudar na jurisprudência, isso já é uma realidade, já tem firma, né? Já tem... E o que está acontecendo é que isso, como são sistemas caros, né, mas vocês podiam investir nas universidades para desenvolver, mas são sistemas caros que já estão na praça, isso está fazendo um diferencial competitivo entre escritórios que conseguem ter e usam isso e escritórios que ainda não têm. Então, isso cria também, os escritórios pequenos vão ter problema, né? Então, cria uma... Passa a haver uma simetria aqui, né? Novamente, uma simetria, exato. Não, mas acho extremamente interessante, eu acho que isso é extremamente desafiador. Eu apostaria também, e aposto, considerando, por exemplo, os juizados especiais federais, nós temos aqui demandas que são normalmente contra a União, o INSS, os órgãos de seguridade, porque um pleito não foi deferido. Eu imagino que o IA usado no âmbito da administração levaria o que a minha grande aposta, eu acho que é a desjudicialização, né? Quer dizer, nós já temos decisões padronizadas e, em geral, o administrador tem muito medo de
tomar decisão em função de toda essa insegurança, de imputação de falta de imparcialidade e tudo mais. Então, muitos pleitos que vão para os juizados especiais, a rigor, já deveriam ter sido deferidos previamente. Concordo, concordo. Isso a gente já tem essa tecnologia, e se essa tecnologia fosse usada, por exemplo, ela tem que ser auditada e certificada por pessoas, como se fosse, por pessoas que entendem, para dizer assim, agora isso aqui está ok, e não só está ok, mas tem o certificado de que está ok, para dar ao administrador a segurança de repetir um laudo, repetir um resultado que tenha sido certificado o processo. Então, Sim. com certeza, com certeza. Muito boa a sua exposição, muito boa. Obrigada, muito obrigada. Cristina, dando sequência aí nas perguntas, e já que você fez provocações bastante, o pessoal aqui está devolvendo, né? E queria te ouvir em duas questões, né? Quer dizer, você falou de como a IA pode cristalizar, né, os preconceitos, aí a pergunta é como evitar isso, né? De outro lado, eu já emendaria que nosso tempo é curto, chegaram aqui bastante questões. Quer dizer, então, como evitar o preconceito, né, a partir da inteligência artificial? E, de outro lado, outro colega aqui está comentando que decisão recente do Tribunal Constitucional da Alemanha estabeleceu limitações para o uso de reconhecimento automático de placas de automóvel e cruzamento de diversos dados. Eu não sei se esta reação, né, do tribunal alemão foi quase, ainda que não seja o mesmo assunto, como se fosse, né, o extremo, a forma extremada de enfrentar o problema também do preconceito. Bom, juntando aí, tem mais perguntas aí que eu vou te passar em seguida. Tá bom, então, deixa eu começar com as limitações, tá? De trás para frente. O grande ponto também tem a ver com o GDPR, com essa proteção do dado, é a privacidade. Então, não só tem a ver com as placas de carro, que você acaba sabendo demais. Não é só se o cara tomou uma multa, mas onde é que ele está o tempo todo. Você consegue fazer inferências grandes sobre o comportamento sem a minha autorização. Então, existe, assim, uma certa pressão para que as pessoas decidam qual é a quantidade de informação que vai ser usada. Porque a informação dada é a informação que vai ser usada contra você em alguma situação. Então, existe como é que se diz? Ao mesmo tempo que a IA precisa disso para ela ficar sintonizada, ela pode usar por um tempo esse dado de maneira a viesar mais alguma coisa, porque ela vai saber cada vez mais de você. Então, isso tem um certo perigo, né? Em termos do preconceito, como é que a gente evita cristalizar os preconceitos? Isso tem um movimento grande de você exigir que qualquer que seja a resposta de um sistema de inteligência artificial, ela tem que ser explicável. Então, por exemplo, eu peço um empréstimo no banco, pedi um empréstimo do banco e ele lá negou o meu empréstimo. Tá? Eu tenho o direito de saber por que foi negado o meu empréstimo, né? Então, tem um caso interessante na Espanha em que uma empresa de seguro desenvolveu um sistema que pegou todos os dados e tal e, de uma certa forma, discriminava as mulheres no preço lá do seguro que ela tinha que pagar. E isso foi descoberto porque algumas mulheres começaram a questionar e começaram a introduzir o mesmo pedido, mas só mudando o sexo. Ao invés de Maria, eu sou João, e mudando só o gênero. E aí conseguiu o empréstimo. Então, de uma certa forma, mostrou que, mesmo que indiretamente, o sistema não foi pensado para ter isso, mas ele estava afetando e por ser questionado, ele afetou
ele foi descontinuado porque foi demonstrado que ele tinha um preconceito e voltou ao modo anterior, que não podia fazer isso. E eles estão fazendo o quê? Eles estão tentando gerar outros sistemas que não tenham isso na base. Mas aí também uma coisa interessante é que eles tiraram gênero, mas colocaram tamanho do sapato. Então, o tamanho do sapato, e justificaram, porque o tamanho do sapato tem a ver com o peso que você coloca no acelerador e tal, alguma coisa assim. Mas dificilmente uma mulher vai ter um pé 41. Pelo menos você vai, assim, a gente olhar a regra dos grandes números, a gente vai ter as mulheres em torno de 37, os homens em torno de 40, 41. Então, você tem o quê? Um preconceito velado. O que nós temos que fazer? A gente tem que estar de olho, a gente tem que estar questionando. É muito bom ter a IA, mas a gente tem que olhar o quanto que está sintonizado esses sistemas que vão mais rapidamente nos julgar, mais rapidamente vão nos reconhecer. Essa parte do reconhecimento de automóvel que você colocou é séria, mas a gente tem um que é pior ainda, reconhecimento de face. Olha a China. Gente, a China dá até medo. Então, tem um reconhecimento que você sabe o tempo todo onde está e você tem um controle do Estado ainda maior. E aí, agora, não tem como escapar. Cristina, tem bastante perguntas, a gente tem 20 minutos. Eu vou aqui pedir desculpa. Acelera. Vou compactar um pouco as perguntas, mas como você estava colocando, acho que muitas perguntas aqui sobre o uso da IA na administração pública, né? A gente já falou aqui muito sobre a questão do judiciário, mas acho que tem vários outros campos, acho que onde você talvez quisesse poder comentar rapidamente, e um colega em particular estava comentando sobre a busca de transparência, né, nas decisões usando IA, que o New York, um ato em Nova York, aprovado no ano passado, determinou a abertura do black box do sistema, né, da cidade, para apoiar as decisões sobre como alocar os alunos em escolas e até mesmo abordagem policial. Não sei se esse é um pouco o caminho, quer dizer, a gente usa inteligência, mas ela tem que ser além de ser inteligente, tem que ser transparente também. Ela tem que ser auditável. Ela tem que ser auditável, exatamente porque já foi mostrado que a inteligência artificial ela pode solidificar certos preconceitos, né? E então o movimento é que não basta ser inteligente o sistema. Então deu uma freada no uso, porque ele tem que ser que nem uma caixa preta do avião, ele tem que poder ser auditado, isto é, qualquer decisão gerada por um sistema inteligente, ela tem que ser passível de uma explicação. Eu tenho que poder receber uma explicação de por que o meu filho não foi alocado numa determinada escola. Por que eu não recebi o crédito? Por quê? Então, esses porquês, então tem um movimento, nos Estados Unidos está sendo liderado pela DARPA, de desenvolver camadas de explicação que não sejam maquiagem. Eu sempre posso botar uma camada maquiagem de explicação, mas desenvolver uma camada de explicação real do que está acontecendo, né? Então, tem várias abordagens que mostram que nesse processo de treinamento você consegue identificar quais são os estímulos na minha camada de entrada que realmente impactaram no meu processo de decisão. Foi o gênero, então ser homem ou mulher foi o que mais impactou, foi a minha renda familiar, foi o local onde eu moro. Então, o que está impactando, por exemplo, na alocação do meu filho lá? Porque eu sou gay? É porque eu sou pobre? É porque o que está impactando mais, tá, no processo de decisão do sistema inteligente? Então, isso, né? Porque, em geral, a gente acha que um sistema inteligente ele é muito bom quando ele cobre bem todos os exemplos dados. Quando a gente tem assim, massa de treinamento, massa de teste, massa de validação. Então, quanto mais sintonizado, a gente diz que esse sistema está maravilhoso.
mas maravilhoso para reproduzir soluções passadas, entendeu? Falar em reprodução, Cristina, o pessoal está lembrando aqui do Black Mirror e perguntando, né, obviamente, a questão mais polêmica de todas, que é a recriação da vida. Quer dizer, qual o limite do uso da inteligência artificial para a imortalização? Isso E tem uma outra aqui um pouquinho mais simples, mas no mesmo contexto, de como criar uma acomodação cognitiva no ser humano, né? Porque a IA resolveu nos poupa das tarefas repetitivas, mas e aí? Como é que faz? Olha, a IA como é agora, tá? Ela tem que ser vista como um artefato, como um instrumento que amplia a nossa inteligência. Então, essa parte do rame-rame, essa parte mais cognitiva, burocrática, a gente está liberado, né? Sobra para a gente algo que a máquina não faz, é ser criativo. E a gente é criativo por uma questão simples. O computador, os sistemas computacionais, eles estão dentro de um enquadramento fixo, tá? O que é esse enquadramento fixo? O problema ele é descrito de uma certa forma. O que o computador percebe está descrito de uma determinada forma. O que nós temos de interessante? Quando a gente não acha solução dentro do enquadramento que a gente faz, a gente refaz o problema, a gente reempacota o problema, a pergunta. Então, pode ser que eu não saiba responder uma pergunta de uma determinada forma, a gente vê de uma forma diferente. Isso o computador não vai ver, porque ele tem o que a gente chama de the frame problem, é o problema do enquadramento, que ainda está confinado. Na pesquisa de IA, eu particularmente acho que estamos longe, mas tem muita gente, muitos pesquisadores achando que ela está vindo em 2030, 2050, que é a tal da singularidade, né? É quando o computador ele vai aprender a aprender. Então, quando ele vai virar e falar assim, não, agora eu não preciso mais de nenhuma, não tem restrição. Eu aprendo com o que eu quiser. Eu defino o que eu estou percebendo. Nesse ponto, que é o chamado de General Artificial Intelligence, quer dizer, a inteligência artificial geral, né? Esse é algo que vai certamente passar da inteligência humana, porque eu soltei o bicho solto, ele vai para qualquer lado, né? Acho que a gente ainda está muito longe. Eu tenho minhas dúvidas se dentro do artefato atual, de um computador de silicon, de ter sistemas que andam na rede, mas que estão ainda presos dentro desse tipo de material, né? Se eles conseguirão entrar lá. Existe uma outra coisa que a gente tem que estar, que são os eventos biológicos. Esse a gente não está trabalhando. Mas na parte disso, aí eu teria preocupação, porque o computador, com essa inteligência artificial geral, pode chegar à conclusão assim, olha, o que está terminando com o meio ambiente é o homem. Então, vamos terminar com o homem, que é o grande medo, né? Se ele... Desculpe. Não, pois mas assim, mas eu também acho que se ele for super inteligente, ele vai saber que ele tem que, de certa forma, de qualquer maneira, defender o homem, a subsistência do homem. Você falou em terminar, eu achei que você estava terminando a resposta, não com o homem. Na parte... Vai lá. Na parte da imortalidade, existem muitos estudos, eu até trabalho, eu tenho um projeto com um professor de Mato Grosso, que a gente trabalha em imortalidade digital, né, que como seria bom se eu pudesse, minha mãe morreu, de ter assim um chatbot que reproduzisse a minha mãe, que fosse ao longo do tempo aprendendo com ela, eu não tenho mais essa chance, mas que fosse aprendendo e reproduzisse as tiradas dela, e ali eu sempre poderia revisitá-la. A grande questão disso é o quanto que eu vou expor o meu ente querido
ao lado B, todos temos lados B, né? Então, existe uma questão ética de, a partir do momento que a pessoa permanece como era, porque não vai, a pessoa morreu, então não vai poder ficar, como é que ela vai evoluir? E como é que eu vou conseguir interagir com isso? Então, isso é uma questão de estudo que a gente está olhando. Cristina, a gente tem 10 minutos aqui e bastante questões. Aliás, nós estamos com 64 pontos conectados no momento, sendo que em alguns casos, como Faculdade de Direito em Lisboa, tem 7 pessoas, também no IDP, lá em Brasília, você viu o ministro, mas tem mais gente participando, inclusive enviando aqui perguntas. Como boa parte do grupo aqui é, né, de direito, eu queria voltar um pouco ao debate, né, de direito e juntar aqui três questões, depois vamos fazer uma específica lá sobre computação. Né? A questão de direito, assim, gasta-se, né? O colega aqui, o Marcos Abrão, está lembrando que em 10 anos se gasta 240 bilhões de reais no judiciário para execução de ações, sobretudo, né, de cobrança de impostos, e que muitas vezes você não consegue nem, né, recuperar esses recursos. Aí a pergunta básica do ponto de vista da inteligência artificial, nós vamos migrar do juiz humano para um juiz robô, ou nós vamos criar um tribunal de inteligência artificial dentro do Poder Judiciário? Né? O pessoal provoca aqui. Para você ir pensando, né, a outra pergunta na era da inteligência artificial, quer dizer, qual é o papel do jurista? E não estamos falando só do juiz, né? Ele vai ser o moderador dos padrões de inteligência ou ele que vai estar fazendo, né, a filtragem? E isso engata na questão que você já tocou e pode voltar um pouco, né, a relação entre a proteção de dados pessoais e a inteligência artificial, né, e como que ela pode ajudar no julgamento, né, das demandas aí repetitivas. Aliás, também tem mais aqui um colega colocando que em São Bernardo do Campo, um ponto lá tem 4 pessoas, quer dizer, a gente está passando aqui de 80 pessoas, mais de 80 pessoas conectadas, que em vários pontos a gente tem mais de um colega aí participando. Bom, eu achei fantástico. Não, eu sou assim, criativa. Isso que eu acho fantástico do ser humano, é a criatividade. A máquina não faria esse tipo de pergunta para mim. Mas eu acho que atualmente, a tecnologia corrente, para onde ela está caminhando para os próximos 5 anos, né? 10, eu acho que vai ter um ponto de inflexão, mas eu vou falar sobre isso depois, para ter um assistente, então alguém que vá resolver os problemas, tá? E como o ministro falou, os problemas simples, eles têm que ser eles não precisam ir a júri, eles não precisam ser tratados como um processo, eles podem ser completamente automatizados por esses juízes robôs, tá? Que vão ter, aí é que é a preocupação, de vão ter um processo de análise certificado, tá? A gente não pode esquecer que as leis, elas mudam, elas evoluem, elas se modificam. Então, o que a gente vai ter são esses juízes, eles são certificados, eles vão ter assim, olha, o tempo de mandato deles é 2 anos, pode ser 1 ano, 6 meses, 3 anos, porque assim, está valendo esse conjunto de leis, está valendo esse processo de análise. E aí, tudo isso vai diminuir essa carga, né, do judiciário. Então, eu acho que isso vai fazer bem ao sistema, né? A parte de papel do jurista, então, tem várias coisas. Essa evolução, ela tem que estar sendo olhada, porque a sociedade muda e o que é certo e o que é errado também evolui, né? De uma forma mais lenta, mas tem que ter essa supervisão. Eu tenho que ter essa certificação de que esses casos, que esses robôs juízes, eles estão fazendo papel de qualidade, tem que existir, tá? E, por fim, eu sempre acho que sempre há exceções. Então, sempre tem uma porta, uma válvula de escape, uma exceção ou outra que pode ocorrer, porque toda regra tem a sua exceção. A gente não pode esquecer
que a inteligência artificial, qualquer sistema de aprendizado muito bom, ele não pode ter uma acurácia de 100%. Se tiver, ele é um sistema que a gente chama de overfitting, ele não é bom. Então, a gente vai sempre trabalhar com uma margem de 5, 10% de erro, que é o que a gente espera, né? Uns 5% de erro que a gente acha que seja aceitável, né? Quanto, por fim, da proteção dos dados pessoais, isso é uma batalha que nós, cidadãos, temos que ter. Gente que tem que lutar, e eu acho que isso essa discussão toda vem pela nosso posicionamento de que, se está usando meu dado, quem tem o direito? Tá? Então, as pessoas estão o tempo todo usando nossos dados. Quem deu o direito? Assim, em coisas simples, às vezes a gente até gosta, né? Eu vou usar o Waze, ele já me dá assim, quais são os locais os últimos que eu fui, para ver se eu quero pedir uma rota para aqueles locais, ou quando eu estou pedindo Uber, né? Que usa muito de inteligência artificial. Então, tem às vezes eu quero, mas às vezes eu não quero. Eu não quero que... Eu não faço nada de errado, mas eu fico extremamente desconfortável em saber que onde quer que eu vá pode ter uma câmera e que você está completamente vigiado. Por quê? Entendeu? Não é um tratamento, eu não sou culpada de nada. Então, mas você acaba tendo um tipo de tratamento. E é bem dentro do Black Mirror. Eu acho que é uma série que tem vários casos. Eu gosto muito daquele do sistema de recomendação, que eu vou dar estrelinha para vocês e tal, que também tem a ver com uma técnica de inteligência artificial, que a gente acaba sendo sujeito não é mais... Acho que o Black Mirror não está me dando ficção científica, está me dando uma ficção, ou melhor, está me dando uma realidade muito próxima, que está assim, ó, aqui, né? Temos tecnologia para estar naquele futuro desenhado. Falando em futuro, a computação quântica, né, está chegando aí. Né? O computador quântico, quer dizer, já estava, mas pode aparecer em escala comercial. O nosso colega Luiz Damasio, sempre presente, ele coloca assim, o seguinte: isso representaria um outro salto, um salto quântico também na capacidade de inteligência artificial? Então, o poder de computação, né, que ela é Moore's Law, que a gente vai dobrando a capacidade computacional a cada 2 anos, a gente está beirando assim ao limite, porque não tem como ficar menor, né? E eu acho que a computação quântica, ela vem como sendo assim, um outro paradigma. Ela ainda é muito instável, né? E por ser instável, ela ainda está um pouco mais longe em termos comerciais, né? Mas o que ela oferece? Vamos dizer que ela existe. Ela oferece assim, eu vou continuar aumentando o meu poder computacional. E quando eu aumento o poder computacional, o que eu estou permitindo? Que essas redes neurais profundas, no caso de essas redes neurais profundas, enormes, que levam séculos para serem treinadas, elas sejam mais rápidas. Então, eu consigo melhorar a performance desses sistemas de aprendizado para gerar sistemas inteligentes. O que ele está me dando é isso, que foi o que o avanço dos sistemas computacionais, a GPU, ele permitiu com as redes neurais. Então, as redes neurais eram rede neural profunda, redes convolucionais, isso tudo é papo velho, mas ficou parado naquele rame-rame porque faltavam 2 coisas. Poder computacional, então demorava séculos, então o tempo para você treinar uma rede que tivesse assim 4 camadas já era interminável, e não tinha dado classificado. E agora a gente tem os 2, e o que a computação quântica me diz é o seguinte: olha, ainda vou melhorar mais essa parte do seu poder computacional. Então a gente vai poder aprender mais coisas, caminhar para aquela General Artificial Intelligence, para aquela inteligência artificial geral. O que está freando? A tal da explicação. Se a gente, por outro caminho, está obrigando que esses sistemas inteligentes se expliquem, vamos abrir a caixa preta, transparência, porque eu não quero aceitar algo assim, onde é que a gente pode ter? Eu posso ter um bom reconhecedor de imagem, mas quando eu tiver que tomar uma decisão rápida, será que eu vou ter que me explicar? Né? Então,
compra e venda de ações, é muito rápido, ótimo, usa, ganha poder computacional, mas explica a perda. Também muito rápido é nosso tempo, estamos terminando aqui. E aí eu vou... Na verdade, isso aqui é quase que uma roda viva, né? Você é bombardeado aí por mais de 80 participantes e você está no meio aqui. Eu vou te passar aqui, todo mundo comentando, elogiando a sua apresentação, colegas de vários pontos do Brasil, inclusive aqui, por exemplo, agora recente, Conselheiro Lafayette, Minas, e assim por diante. Como nós aqui trabalhamos basicamente com o setor público, né? O motivo do nosso projeto, eu queria voltar para a última questão, né, da inteligência artificial. Ouvir suas considerações, seja num campo mais genérico, como, né, até onde ela pode ajudar a redefinir políticas públicas prioritárias, seja um campo mais específico, né, você conseguir melhor controlar gastos públicos. E também aumentar a eficiência, né? Lá atrás alguém já tinha colocado aqui como, com o uso de chatbots, você pode, né, pegar algumas questões, alguns assuntos e reenviar para os órgãos a que estão destinados e, com isso, tentar que aquela matéria seja tratada de uma forma mais eficiente pela administração pública. Eu acho que a IA... eu vou ser rápido, porque eu sei que o tempo está acabando. A IA é um must para essa parte de administração pública, porque ela vai fazer com o sistema mais eficiente, mais rápido, né, em termos de... Eu não sei, a administração pública me dá nos nervos pela morosidade com que as coisas seguem, né? Espero não ser, né? Acho que as pessoas concordam comigo. E você poderia dar agilidade a esse andamento dos processos. Poderia mais. Você poderia tirar a capacidade de corrupção, porque você fecha o sistema. Uma vez que você tem um processo acertado, você consegue monitorar, por exemplo, comportamentos fora do padrão. Então, comportamentos fora do padrão podem ser facilmente identificados. A Receita Federal já usa parte disso para malha fina, mas você poderia fazer isso, uma integração entre município, estado, federal. Então, você poderia dar agilidade ao processo, tanto em termos horizontais, né, em termos de como é que um processo corre e agilidade, baixo custo, quanto da integração para que haja comunicação e haja também uma inteligência entre os processos. Eu sou assim um pouco cética quanto a isso, porque eu acho que a resistência na administração pública vai ser enorme, enorme. As pessoas não vão querer. Eu já enfrentei, nos meus muitos projetos, eu já enfrentei muitos casos em que a tecnologia era maravilhosa, resolvia tudo, mas as pessoas minavam. Então, tem que ter uma vontade política grande do governante para fazer com que as coisas vão. Por outro lado, também tem que ter uma parte de educação, para as pessoas entenderem que elas vão se adaptar, elas vão poder trabalhar melhor, trabalhar menos, trabalhar com mais eficiência, né? Sem essa educação do corpo técnico e uma vontade política dos seus governantes, muito difícil tá aí. Agora, a tecnologia está pronta, não é usada porque não querem, está pronta para ser usada. E eu acho que ela é barata para o benefício que ela vai trazer. É assim, e é um benefício em escala, né? Mas aí é uma coisa para vocês pensarem. Tá bom. Cristina, muito obrigado. A apresentação, né, seja o vídeo, né, deste nosso debate, inclusive com todos os comentários que estão vindo aqui pelo bate-papo, e não vai dar tempo para fazer todas as questões, elas vão estar disponíveis brevemente, né, no canal de YouTube do IDP, e nós vamos circular esse link, mais a sua apresentação, que, aliás, tem o seu contato, né,
para os demais colegas que queiram procurar você diretamente. Quem está inscrito no projeto ou no webinar vai receber isso por e-mail muito perto. Perdão, muito breve, né? Eu queria alertar que já chama eventos futuros, né? As máquinas são inteligentes, mas nós somos humanos e vamos ter que dar uma parada com o carnaval, né? Então, a semana seguinte, mesma semana, carnaval, outra semana o pessoal está voltando, então provavelmente no mês de março, nosso próximo webinar, nós vamos fazer não está na dúvida que ainda vamos discutir, ou dia 11 ou dia 18. A temática talvez seja em relação ao impacto dessa nova economia, nessa nova sociedade sobre emprego, ou talvez a questão tributária. Muito das discussões de hoje resvalam em torno da discussão de como essa revolução digital está impactando a democracia e, particularmente, muito da discussão sobre proteção de dados, fake news, serão objeto de um workshop que estaremos realizando, né? A faculdade, liderado pela Faculdade de Direito aqui da Universidade de Lisboa, mas o IDP, a FGV e várias outras instituições, será no dia 24 de abril, em Lisboa. Se a tecnologia nos permitir, a gente quer tentar, a Gabriela está aqui, ver se a gente consegue transmitir também pelo Zoom ou por streaming direto todo o workshop. Caso contrário, ele deve ser gravado e as sessões vão ser disponibilizadas também aí no canal do YouTube do projeto. Bom, agradecer a todos, e em particular, né, a professora Cristina Bichar aqui pela exposição. Aliás, Cristina, registrando, vários colegas aqui estão mandando, né, cumprimentos. Tem as perguntas que não deu tempo aqui para a gente abordar, mas depois você pode também dar uma olhada e coloco também, quem quiser pode procurar a professora, né, tem lá seu e-mail de contato. Aliás, estão fazendo registro, gente, tem que registrar aqui vai de São Luís, Catanduva, interior de São Paulo, Campinas, né, Rio de Janeiro. Aliás, estou vendo, tem um colega aqui de Londres que não se manifestou, mas que também está conectado, ou seja, gente aí de diferentes partes. E, de novo, agradeço aí a Cristina e agradeço a todos aí pela participação. Até o próximo webinar, que a gente vai estar disponibilizando, quer dizer, toda a referência na página do projeto, né? governança4.0.com. Muito obrigado a todos. Obrigada, Zé. Parabéns.